Nossa aluna que está atendendo casais trouxe a seguinte questão: na clínica de casal, como eu vou reconhecer se o espaço nós, né, é um espaço que ele está preservado ou se é um espaço que pouco construído, pouco constituído, melhor dizendo, ainda pelo casal, ou se talvez até inexistente, porque há casos em que ele é inexistente. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do Instituto de Terapia Familiar de Minas Gerais, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Vamos à nossa resposta. O espaço nós é um espaço dinâmico, é um espaço que possui em si representações da realidade de eu e de tu. No entanto, essa realidade que é constituída no espaço nós, ela é uma realidade que oscila entre traços das realidades pessoais dos elementos do par. É natural, né? Vocês entendem que cada um traz sua história. Agora, na medida que eles vão construindo uma identidade em conjunto, eles projetam sonhos, esperanças, medos, fantasias, expectativas, naturalmente, nesse espaço que acopla as realidades de cada um. Então, imaginem vocês uma caixinha, por exemplo, que possui dentro de si traços da realidade de cada elemento do par. Esses traços misturados ali dentro e eles são maleáveis, né? São traços maleáveis, permeáveis. Então, eles vão se transformando. Por exemplo, o que é um sonho de um casal? Vamos dizer, em relação a comprar uma casa ou um carro, vamos dizer uma coisa assim. Claro que esse sonho vai se transformar, né? O sonho apresenta características do primeiro, apresenta características do segundo, e ele vai se transformando na medida que o casal vai dialogando. Até aí, ok. Agora, esse é o espaço saudável, é o espaço que comunga essas transformações e volta para os psiquismos individuais, transformando as realidades de cada um em medidas variadas, tá? Agora, quando que o espaço nós, vamos dizer que ele pode estar adoecido, uma palavra que cabe. Quando esses elementos que são depositados na caixinha, eles são pouco permeáveis. Isso é um tipo de adoecimento. Se um dos elementos do par, ele tem uma estrutura mais enrijecida, esse elemento vai depositar seus sonhos, né, seus devaneios, enfim, seus medos na caixinha em conjunto. O outro também. Mas se esse é mais enrijecido, pode ser que esse venha a dominar o espaço em conjunto, que é, na verdade, um domínio sobre o psiquismo do outro, tá? Então, é uma relação violenta, a gente já está falando de uma relação de violência, no mínimo psicológica, só que é uma relação muito comum de acontecer. As pessoas constituem relações assim por questões anteriores à conjugalidade. O que seria esse domínio? Seria, no caso vamos comprar um carro, por exemplo. O dinheiro é do casal, tá? Esse primeiro vai dizer: olha, a maior parte do dinheiro é meu, ou quem entende de carro é meu, ainda que a gente vá dividir, ou ainda que a maior parte do dinheiro seja sua. Isso pode acontecer. Quem entende de carro sou eu, você não vai se meter em entender de carro, né? Porque é um bem comum, bem para nós dois, para nossa família, e vem um discurso sedutor, e
O problema, gente, não é a compra do carro. O problema é o padrão numa determinada relação, onde há o empoderamento de uma pessoa em detrimento dos sonhos de uma segunda. Isso é não só possível, como frequente e real. Ou seja, é uma das situações em que o profissional vai identificar um espaço precário. Didaticamente falando, existem outras situações. Eu vou trazer mais uma aqui. Não é uma relação violenta, é uma relação onde o espaço nós também é precário, mas por outros motivos. Um dos elementos do par, ele não tem esse mundo subjetivo, como eu falei no início do vídeo. Os sonhos, os medos, as fantasias, os desejos, inclusive as vergonhas, as vulnerabilidades, ele não tem isso bem estabelecido dentro dele. Ele não constituiu esse mundo subjetivo. São os pacientes borderlines, os pacientes que tiveram uma dificuldade no primeiro tempo do desenvolvimento maturacional, primeiríssimo tempo, de 0 até 4 meses, mais ou menos, no máximo 6 meses. São pacientes que conseguiram sobreviver, cresceram, são adultos funcionais, são adultos que pagam suas contas, são adultos que podem ser até muito inteligentes, mas não tem o mundo subjetivo constituído. Como que isso aparece em traços, né, assim, trazendo para o real, tentando enraizar para ficar mais fácil a nossa comunicação e o entendimento? São adultos que eles precisam de um script, precisam de um roteiro para poder sobreviver. Eles têm pouco o que a gente chama de gesto criativo, pouca originalidade. Eles vivem a partir do que o mundo espera deles, né? Então, enquanto lá atrás os pais esperavam que essa pessoa fosse um bom aluno, ele foi o melhor. Na adolescência se esperava que ele não desse problemas, ele não deu nenhum. Na vida adulta se esperava que ele fosse um bom profissional, com um bom desempenho, vamos dizer, financeiro. Ele, assim, conseguiu operacionalizar a sua vida, né? Espera-se que case e tenha filhos, assim ele fez. Espera-se que não dê problemas na relação conjugal, perfeito. Então, é claro, né, gente, que a gente está num momento didático na vida e isso é cheio de cortes, né? Não é assim do jeito que eu estou falando, mas é isso que eu estou falando, tá? Quando a gente estuda no processo de supervisão de caso clínico, é bem isso que a gente vê, né? É uma pessoa que ela é muito enquadrada naquilo que se espera dela. E isso vai aparecer como queixa do parceiro, muitas vezes dos filhos. Ou, pior do que isso, a família também vai ter traços desse enquadramento daquilo que se espera, tá? Porque família não é uma coisa assim que cai de paraquedas, é uma construção a partir dos traços do casal, né? E a gente está falando de um dos elementos do par. Então, o paciente borderline é um paciente que vive muito ali no limite entre a neurose e o estado psicótico. Mas eu estou falando a partir de uma perspectiva winnicottiana, pode ter alguém que vai me escutar e vai falar, não é assim que eu compreendo o borderline, tá ok, tem outras definições, né? Eu estou trazendo aqui uma compreensão winnicottiana. E o Winnicott vai falar dessas falhas, essas lacunas no desenvolvimento maturacional do sujeito, causando dificuldades na vida adulta que muitas vezes vão passar despercebidas, no sentido de, como eu estou falando, o cara é funcional, entendeu? Se ele encontra uma mulher que não tem muita demanda,
ele cria sim uma família, inclusive com traços bem funcionais, pouco criativa, pouco quente, talvez com sintoma ou outro nos filhos também, e assim vai, entendeu? Mas ninguém louco de pedra, né? Então são características que aparecem na clínica conjugal, na clínica de casal. Nesse caso, o paciente borderline, ele não consegue fazer com o par uma construção de um espaço nós, porque não tem eu. Não tem o eu constituído. O paciente não chegou no desenvolvimento maturacional, quando eu falei de 0 a 4, 6 meses, ele não alcançou a fase do eu sou, que é a fase mais integrada na constituição psíquica do bebezinho, né? Ele vai atravessando as primeiras fases, dependência absoluta com a mãe, entra na fase da dependência relativa, uma série de processos vão acontecendo no correr aí do nascimento, até da gestação, até esse momento do eu sou, que é um momento que inaugura esse espaço transicional. Porque eu só posso transitar para o mundo do outro quando eu reconheço o meu. Em tese. Porque a gente nunca reconhece completamente o nosso mundo. Mas tem um momento de inauguração desse reconhecimento, né? Lá atrás. Então, quando isso é bem desenvolvido, o bebê alcança esse estado do eu sou, ele já apresenta gestos espontâneos, bebezinho, gestos que são acolhidos pelo ambiente, pela mãe, pelo tutor, e assim ele segue o seu desenvolvimento e vai vir a ser um adulto funcional, mas um adulto também criativo. Eu estou falando a melhor das hipóteses, o bebê que alcança o eu sou. Quando ele não alcança, que é o caso do paciente borderline, ele cresce, né? Ele tem o crescimento fisiológico, o crescimento cognitivo, o crescimento sustentável nas relações, mas o mundo interno dele é muito precário. Ele não alcançou com a pessoa que estava em torno ali, né, o cuidador essencial, a possibilidade da constituição desse mundo interno que acontece antes da fase do eu sou. Então ele atravessa a fase do eu sou igual uma bexiga de balão, murcha, né, chupada. E vai, e segue. Por isso que a gente fala, é uma pessoa funcional, mas não é uma pessoa que tem essa subjetividade bem constituída. O parceiro, aí, gente, ainda tem um detalhe para finalizar o vídeo, que é o seguinte, não é qualquer parceiro que vai sustentar uma relação com borderline. Vocês sabem disso, né? Porque tem que ser alguém que de alguma forma vai conjugar, por isso que a palavra conjugal, né? Vai conjugar a realidade com o outro. Então, se for uma pessoa muito bem constituída, que chegou nessa fase do eu sou de uma forma bem, né, assim, não razoavelmente bem, mas bem, né, e segue na vida, uma pessoa criativa, uma pessoa que reconhece a alteridade, né, que vive não só o mundo individual, mas o mundo relacional e coletivo também, pouca chance dessa pessoa sustentar uma relação com borderline. Isso é uma coisa que aparece muito quando a gente está estudando os casos clínicos da nossa clínica escola. Aí as alunas falam, olha, um paciente está assim assado, tem essas características, é muito notório. Aí a gente já logo olha para o parceiro, mas e o parceiro? Né? O parceiro sustenta as características do primeiro em um grau, né? Em uma constância. Então, frequentemente para o paciente borderline, eu não vou trazer nenhum rótulo aqui qual seria o parceiro, mas não é alguém que está numa condição melhor. É uma pessoa que tem também suas dificuldades e que consegue conjugar as suas características pessoais com as características do border. E o que vai acontecer? Na clínica adulta, né?
E pode aparecer, sim, dificuldades nesse espaço potencial, espaço de construção, espaço de transição, de uma forma mais notória, seja pela queixa do parceiro, seja pela queixa, às vezes, de um agregado em torno da família, né? É a mãe do parceiro, é a avó de um neto que fala, nossa, mas fulano tá tão esquisito, é tão estranho. É alguém em torno que vai começar a fazer uma denúncia de algo que é esquisito. A palavra esquisito não é uma palavra do bom senso aqui que eu estou falando, não é técnico mesmo, é esquisito, né? É uma palavra, é uma pessoa estranha, né? Ela apresenta estranheza no comportamento. E aí, nada como uma boa escuta, um bom olhar do profissional para conseguir tratar desse campo conjugal. Gente, finalizando o vídeo, tira o cavalinho da chuva no sentido de querer transformar pau-brasil em eucalipto ou vice-versa, porque não é transformável, tá? Se você tem um casal com essa caixinha do espaço nós, onde que tem um paciente borderline e um outro que eu não sei quem exatamente, mas onde o espaço nós não está constituído por esses fatores que eu estou trazendo, você não vai conseguir, profissional, porque não é nenhum Jesus, e transformar, né, milagrosamente, ainda que a custo de muita terapia, aqueles traços que foram desenvolvidos numa longa trajetória de 40, 50 anos. O máximo que a gente vai fazer é afrouxar, essa que é a palavra, afrouxar um pouco os traços de um ou de outro, a possibilidade dessa interseção dos sonhos, das fantasias, a possibilidade desse que está mais fechado vir a abrir-se para o mundo, e depende do quanto está fechado. Então, o profissional não é mágico. A gente precisa bem estudar o desenvolvimento humano, as relações, todas essas interfaces que eu estou falando, para saber como ajudar um casal a construir esse espaço em conjunto da melhor forma possível para o casal. Ok? Vejam vocês, volto a falar, como as questões que vocês trazem são ricas. Aguardo as questões de vocês, aguardo o like, a inscrição no canal e por aí vai. Muito obrigada pela atenção.